Bem-vindos a mais um episódio do Ética Cast, um podcast de católicos, pelos católicos, para católicos. Meu nome é Bruno Maia, eu estou aqui do meu lado com o Tom Conde. Sim. E hoje nós vamos entrevistar o Fernando Lopes, mas antes de apresentar o nosso convidado, a gente pede encarecidamente para que você nos siga nas redes sociais. Instagram Ética Oficial, YouTube Ética Cast, Spotify Ética Cast, tá certo? Também pedimos para que você entre no grupo de WhatsApp que nós montamos, porque é bem interessante, vocês vão dar sempre indicação de convidados, a gente manda perguntas a fazer aos convidados e a gente sempre faz uma publicação direta ali para vocês, para que a nossa mensagem chegue a maior número de pessoas e a gente fortaleça a corrente católica que a gente vem montando. Fechou? Maravilha? Gente, hoje nós estamos aqui com o Fernando Lopes, ele é pregador, missionário e leigo consagrado da Copiosa Redenção, né? Estivemos esses dias entrevistando duas irmãs excelentes da Copiosa Redenção e, mais uma vez, agora um leigo consagrado. E nada disso é mais importante do que o fato de ele ser casado com Francine Luque e ser pai de Pedro Francisco e Igor Natan. Beleza? É um prazer recebê-lo, cara. Muito obrigado por você vir aqui. Você é uma pessoa que eu queria muito falar contigo. Foi uma loucura, porque a gente tá num dia de gravação, assim, porque veio o Francimar, a gente tá gravando no mesmo dia, o Francimar e o Fernando. E aí para conciliar as passagens aéreas, o Francimar, ele pousou direto no podcast, né? E aí logo depois já veio o Fernando ficou esperando, tá com uma cara meio brava aqui, desculpa, Fernando. Que coisa. Mas graças a Deus deu tudo certo e a gente tá aqui hoje gravando com essa pessoa que é eu vejo assim, você e o Francimar como ícones, cara, de verdade, do catolicismo, até pelo trabalho que vocês fazem, trabalho missionário e toda essa história que vocês têm. Minha mulher mesmo, ela acabou de mandar uma mensagem para você e você mostrou, minha mulher, a conversão dela foi diretamente relacionada a você e ao seu filho Pedro. Ela acabou de mandar aí. E prazer em recebê-lo. A palavra tá contigo. Primeiramente, eu que fico muito alegre, né, a gente poder estar partilhando, eu estar aqui novamente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nessa paróquia que nos acolheu tão bem, né, desde a primeira vez que eu vim com o Francimar. E hoje é uma alegria a gente estar aqui novamente, e principalmente nesse canal católico, cara, esse canal que evangeliza, né, esse canal que, às vezes, uma palavra que o padre não consegue chegar, vocês chegam, né, uma palavra que o pregador não consegue chegar, hoje o canal de vocês está chegando. Então, para mim, cara, é uma alegria eu estar com vocês aqui, para a gente poder partilhar, conversar, dar risada, rezar, se necessário chorar também. É claro. Né? Eu acho que a lágrima é o suor de uma alma que está lutando pela santidade. Também a lágrima também é uma lágrima de alegria. Eu já cansei de chorar de alegria, né? Então, estamos aí para evangelizar. É claro, e eu sempre costumo dizer, é interessante que você falou, que o canal, ele é um meio da gente chegar onde o religioso não chegou, o sacerdote. Sim. É interessante, cara, porque nós como os leigos, a gente tem que fazer isso, levar a nossa vida pro nosso trabalho. Você mesmo trabalha, né, Tom? Você tem que ser Cristo aonde você está, no caso, no seu trabalho, né? A gente montou essa rede aqui pra gente conseguir... É um trabalho missionário nosso de levar a palavra... Enfim, e é interessante isso, porque o padre, ele é padre na igreja e fora da igreja, mas ele nos conduz para que nós sejamos Cristo evangelizador aonde a gente está. Isso é bem interessante, você falou. Nunca ninguém falou isso que você falou, cara. Na verdade, Parabéns. nós como leigos, né, da Igreja Católica, nós somos convidados a trazer essas pessoas para perto do padre. O padre, ele é a presença de Jesus, né? A presença de Jesus é o nosso pastor. Então, nós somos os leigos. Então, é nós que vamos plantar essa semente, trazer para que essas pessoas, os campistas, a humanidade conheçam, né? Esse amor incondicional que Jesus tem por nós através do padre. Então, nosso caminho é esse. Claro. Trazer essa turma para perto da igreja. Exatamente. Né? E como a importância do programa que o Bruno está desenvolvendo, às vezes tirar muitas dúvidas nas quais muita gente tem também em relação ao catolicismo, em relação à igreja, em relação a ser católico, né?
Então, acho que o programa ajuda muito nessa Sim. parte de evangelizar, né? Sim. Isso, e só uma curiosidade. Teve uma vez que a gente chamou aqui o padre Odair, né? Foi meu pároco, e ele veio, obviamente. E, cara, ele falou sobre purgatório. O que veio de gente depois pra falar, cara, eu não tinha noção que purgatório era isso. Exatamente. As pessoas não conhecem uma coisa, porque às vezes é ler o catecismo, mas, né, por outras questões não vão se aprofundar. E eu achei interessante, porque ele veio falar de uma coisa que eu falei, padre, fala sobre purgatório. Porque ele veio falar sobre pecado e purgatório. E essa concepção, porque da Cristo tem aquela imagem onde de um lado você tem o perfil de Jesus, que é o perfil da justiça, e de outro lado o perfil de Jesus que ama, né, misericordioso. Então, ao mesmo tempo que ele é misericordioso, ele é justiça, aí tudo envolve o pecado e o purgatório. Aí ele falou sobre purgatório, cara, uma galera, Tom, veio falar assim, Legal. cara, eu não fazia ideia que purgatório era isso, entendeu? Tipo, depois daquele episódio eu tive certeza que era o purgatório. Pro céu é difícil. Mas você tá vendo a importância do canal? É lógico. É. Tenho certeza que o Padre Dair não ia conseguir chegar nessas pessoas para falar sobre assunto. Exatamente. Mas através do canal, um canal que evangeliza, ele chega nas pessoas e aí vai causa aquela curiosidade. Tá, mas quero saber mais. E é esse o nosso chamado como leigo, trazer essas pessoas para que tenham esse primeiro anúncio, esse primeiro conhecimento da palavra de Jesus, para daí ela se aprofundar em águas mais profundas. Aí, né, entra como se fosse uma catequese. Deixar um pouco de ser leigo para conhecer a palavra e realmente não pecar, né, também, né? Isso aí. Às vezes está praticando um pecado que nem sabe que existe. E uma curiosidade, vocês já estão vendo pelo sotaque do Fernando que ele não é daqui, né? Ele é o que eu tô te falando, cara. A gente tá virando nacional, Tom. Eu tô falando pra você, não cara. Não é Pato Branco, Fernando. Não é Pato Branco. Não é Pato Branco. Quero deixar muito claro isso, né? O povo de Campo Grande entende-se que eu moro em Pato Branco. Não, eu moro em Ponta Grossa, Paraná, pertinho de Curitiba. E aí a gente tá virando internacional. Fico feliz uma coisa dessa. Por isso que eu falo, eu fico ligado que as paróquias estão fazendo. Uma tá fazendo assim, as irmãs vieram pregar na paróquia São Judas. Aí elas já caíram, que eu já peguei o telefone, vou falar com elas, já deu certo, já peguei, já trouxe o podcast. E é assim que a gente tá indo, porque Campo Grande é um troço meio isolado ainda, né? A galera vem aqui de passagem, transitório, e vem, a gente tem que aproveitar e chamar. E muito obrigado mesmo, porque eu sou fã mesmo seu, cara. Seu e do Francimar. Não tenho medo de repetir isso. Fãzaço de vocês mesmo. São dois, viu, Bruno? Exato. Conheci o Fernando no nosso segundo acampamento sênior, né? Na qual fui líder também. No terceiro também esteve conosco. Conheci os dois, maravilhosos, duas pessoas do bem e que estão fazendo bem, né? É lógico. Fazendo bem. E a gente queria começar do começo, cara. Como é que foi a tua vida? Você já era católico desde criança? O negócio foi evoluindo? Como é que foi o negócio? Não, porque cara. eu sempre brinco com uma coisa aqui. Tem pessoa que eu vou entrevistar aqui que o cara, assim, não, eu era católico desde criança, minha mãe era católica, meu pai era católico, eu fui criado dentro da igreja. E é interessante porque a gente não vê uma conversão do mundo velho ao mundo novo, entendeu? Parece que o negócio não avança. É diferente de vocês, eu não sei. Eu, pelo menos, teve um momento, assim, pumba. O Tom participou desse momento, que foi no acampamento, e eu não posso falar da minha conversão com questão de caridade às pessoas. Foi um momento do acampamento muito pesado para mim, mas eu tive um momento. Esse momento aqui, a partir daqui, virei católico, né? Antes eu não era. E não sei como é que foi a sua vida. Então, cara, engraçado que eu, agora no acampamento de São Miguel Arcanjo, me perguntaram, fizeram a mesma pergunta para mim. Cara, me conta, mas vocês já nasceram dentro da igreja? Vocês já... Então, eu venho de uma família tradicional católica em Ponta Grossa, né? Minha mãe catequista, minha mãe ministra da Eucaristia, né? Só que a gente vai crescendo, né? E você vai conhecendo outras coisas. Eu tive uma vida louca, cara. Eu era muito louco, assim. Eu era muito festeiro. Uhum. E aí eu joguei futebol dos meus 14 aos meus 22 anos. Então, enquanto eu estava preocupado com a minha carreira de jogador de futebol, na época, eu me cuidava. Mas quando eu vi que não ia dar mais, eu acabei
eu acabei me desvirtuando, né? Uhum. Já missa, essas coisas já não ia mais. Se eu ia, era mais para agradar minha mãe. Não entendia nada que estava acontecendo. Pra você ter uma ideia, eu achava que o ofertório era um intervalo. Era a hora que se podia ir no banheiro. Né? Então, e aí eu fui, né? A vida foi passando. E aí eu fui fazendo, assim, muito cagada mesmo, sabe? Uhum. De bebedeira, festa, de chegar bêbado em casa, né? Não cheguei a ser usuário de droga. Mas da bebida do álcool, tipo assim, juntamos 2, deu festa. Uma drogalista, né? E eu sempre fui animado. Uhum. Eu sempre fui o cara que chegava e animava a festa. Então meus amigos me convidavam para isso. Uhum. Cara, já vamos juntar a carne, a cerveja, traz o Fernando, ele vai animar. Eu era o meu cupido da galera, você vai beijar quem? Não vai beijar? Então fica para fora. Aqui você vai entrar, que você vai beijar na boca. Então eu era aquele cara que ficava animando, né? Uhum. E aí minha vida eu fui ficando mais velho, e aí eu fui estudando, fui trabalhando, e aí as coisas começaram a vir muito fácil para mim, né? A questão de festa, bebida, por quê? Porque meus 2 irmãos eram uma dupla sertaneja, então eles tocavam muito nas baladas. Diego e Rafael. Legal. Inclusive, meu irmão entra agora para um acampamento, vai fazer o sênior agora em Ponta Grossa. Pensa. E aí, cara, começou a vir muito fácil. Né? E eu comecei a fazer stand-up em alguns bar. Então ficou mais fácil ainda. E aí eu fui me perdendo no álcool, fui bebendo cada vez mais. E o álcool não ia trazendo só a vontade de beber, ele ia trazendo a mentira, ele ia trazendo... eu queria viver uma vida que não era minha, sem poder. E isso foi causando assim, uma grande tristeza no coração da minha mãe. Uhum. Né? Porque são 3 filhos, eu sou mais velho, então eu tinha que ser o exemplo, e eu não era o exemplo, eu era aquele que dava dor de cabeça, aquele que chegava louco na casa. Minha mãe tinha um Jesus, cara, que ela trouxe no Nossa Senhora Aparecida, que era aquele que se você mexe, ele pisca, já viu? Sei. Eu cansei de chegar e acordar minha mãe e dizer, mãe, acorda que Jesus está na cozinha. Que ele se piscava, onde está bêbado? Não, ele piscou para mim, mãe, ele está na cozinha. Então eu chegava muito louco, cara. Mas assim, não era agressivo, só que eu era engraçado. Uhum. Eu era daqueles bêbados... Só da resenha. Eu era aquele bêbado escandaloso, né? Eu chegava de madrugada em casa e gritava. Acordava a vizinha. Acordava a vizinha, minha mãe ficava com vergonha. Trabalhoso. Eu era engraçado. E aí, com 27 anos, né? Quando eu completei 27 anos, minha mãe chegou com uma ficha do acampamento para mim. Me deu uma ficha e falou para mim assim, Fernando, eu não sei que rumo de vida que você vai tomar, mas eu acho que ela falou assim para mim, você merece esse acampamento. E aí eu fui fazer o acampamento. Mas assim, eu já tinha montado uma estratégia para mim não ficar no acampamento. Né? Meus amigos nós já tínhamos bolado tudo, né? Como é que ia ser. Foi o primeiro acampamento juvenil, né, em Ponta Grossa, foi na chácara do Vaia da Copiosa Redenção. Na época, a Copiosa Redenção ela coordenava a paróquia Santa Rita, que hoje é uma paróquia muito ativa, Ponta Grossa, a paróquia em chamas, né, tem acampamentos lá o ano inteiro. E naquela época, a Copiosa Redenção, ela que coordenava, né, ela que era responsável pela paróquia. Então, o meu acampamento foi na chácara do Vaia. E foi lá que eu fui fazer meu acampamento. Foi lá que eu cheguei. Eu cheguei, aquele cara louco, aquele cara alcoolizado, porque na noite que começava na sexta, na quinta-feira, o inimigo fez a melhor festa que se podia imaginar. Ele usou dos meus amigos para fazer a melhor festa, com bebedeira, com mulheres, com droga, mas eu nunca fui né, assim, tinha medo das drogas, né? E aí eu lembro que eu fui nessa festa e eu acabei bebendo demais e acordei, era 6 horas da manhã, eu acordei, porque eu tinha esse compromisso com a minha mãe. E passei em casa, peguei a minha mala, uma mala assim uma mochila, coloquei lá 2 meias, 2 orbas, um carção, uma camiseta e 2 litros de vodka. Porque você levou? Levei porque eu ia sair. O plano era sair. O plano era o quê? Eu ficar segunda, sexta e sábado de tarde meus amigos iam me buscar.
Dia de festa, lógico. Porque tinha um show lá em Ponta Grossa. Tinha um show dos César Menotti e Fabiano. Entendi. Então eu jamais ia perder esse show, né? Gurizada ia tudo. Mas como o bem sempre vence o mal. Exato. Lógico. Né? Jesus escolhe os tortos mesmo, né? E na minha família foi assim, porque eu fui o primeiro aí. E aí eu fui fazer esse acampamento. Minha mãe já tinha feito o primeiro sênior já, né? Então ela estava servindo na cozinha, só que a minha mãe fez minha mala, já levou tudo lá, né? Pra não precisar sair. E eu cheguei, cara, no Botafora, alcoolizado, sem tomar banho, fedendo bebida alcoólica, fedendo cigarro. E eu lembro que, assim, eu não me lembro ali do Botafora, aquela reunião ali, né? Você que é campista, esse eu posso falar, tá? É quando você chega, você é recepcionado, né? Nas paróquias. E aí, cara, subi naquele ônibus, dormi, não lembro como que eu cheguei lá, eu fui o último a descer. Loucura. Eu fui o último a descer do ônibus. E aí me acordaram. E quando eu desço do ônibus, aquela alegria daquelas pessoas ali começou. Aquela alegria começou a me contagiar. Eu fiquei constrangido, assim, né? De ver aquela galera. Você falou alguma coisa diferente, tem aqui. Peraí, cara. E aí me tomaram a mala, sumiram com a minha mala, fiquei preocupado. Ei, até a vodka, vai me quebrar, eu vou embora. Aquela, né? E aí, cara, tudo começa, né? No acampamento. Você tinha quantos anos mesmo, Fernando? Eu tinha 27. 27 anos. É. Ali foi, assim, o meu renascimento. Eu falo pra você que o acampamento, por isso que hoje eu dedico a minha vida a essa obra de acampamento, porque foi a que me salvou. Pois é. Foi a ferramenta, né, que Jesus deu para um povo para tirar muitas pessoas do abismo, né? E eu era um deles. E aí o acampamento aconteceu. Então, o acampamento é uma coisa engraçada, porque eu, antes de fazer o acampamento, odiava campista. Normal. Odiava campista. Eu falava assim, cara, bando de povo hipócrita. Fica nesse oba-oba, esse ama-ama, essa coisa arada. Eu não gostava não, cara. Mas eu me dizia católico. Era aquele católico que ia na missa vez ou outra. De BGE. De BGE. E aí, lá no acampamento, mudou tudo. Então, assim, é interessante falar do acampamento, porque... não só porque algumas pessoas têm preconceito, porque é uma coisa interessante, a gente chama todo mundo aqui. Então, por exemplo, vocês são do movimento do acampamento, mas a gente já falou com padres aqui, tradicionalistas, que você fala em acampamento, os caras acham que é um berço protestante, os caras não gostam, cara, não adianta. Mas o acampamento, eu sempre tento falar isso, ele é uma catapulta, eu vejo. Como se fosse assim, pô, tu passou aí, veio uma catapulta, puf, vai pra dentro da igreja. Vai pra dentro da igreja. Então ele manda. E é uma rede que você joga, você vai pegar qualquer tipo de peixe. Vem essa pessoa pra igreja, e aí, o que acontece? Ela continuar ali, aí depende da força dela tá ali. E é uma coisa que você falou, quando a gente tava falando nos bastidores, eu achei interessante também. Você falou assim, cara, minha pregação é uma pregação pra chamar a pessoa, pra ela vir, existe uma conversão para ela vir à igreja e ali querer se permanecer. Mas assim, aí depois é ela com ela, tem que permanecer lá dentro. E o acampamento é um movimento legal por causa disso, porque a minha conversão foi no acampamento também. Então tem que ser falado. E hoje em dia, assim, independentemente, eu sirvo. Porque é o modo que eu tenho para retribuir do acampamento, né? Que eu vejo, assim. Então eu acho muito importante o movimento. O Wilton, gente, que foi meu líder. Foi meu líder do acampamento. E eu sempre brinco. Tem 4 pessoas que eu devo muito. Até me emociono. Desculpa. É o Tom, a Camille, o seu Evaldo e a Marileusa. Seu Evaldo até seu padrinho, né, Bruno? Que virou meu padrinho. Porque eu não era crismado. E são 4 pessoas que fizeram parte da minha conversão, sabe? Eu agradeço mesmo vocês, cara. Se não fosse vocês, hoje nada disso aqui existiria, né? Nada disso aqui e tudo mais. Então, isso aqui é um fruto de vocês. Muito obrigado por que vocês fizeram por mim. Deus já tinha um plano para você, né? Com certeza, né, Fernando? Você Amém. sabe mais do que eu. Amém. E esse era o plano. Com certeza. Nós fomos ferramentas, né, dessa obra, assim como o Fernando e o Francimar.
Amém. Nós só demos o nosso sim, né? É. E damos até hoje, que nem o Fernando disse. Acampamento, para mim, foi a mesma coisa do que para você. Mesma coisa, assim. Só mudou um pouquinho de personagens, mas a transformação veio dessa mesma forma. Acampamento, eu devo muito acampamento. Na Cristo, né, já estamos no quarto, então não deixei de servir nenhum. Sempre que eu posso, eu estou, né? Eu só deixei de Então, servir um, então. Só um, Fernando. Eu estou em todos. Porque tá no quarto é o terceiro que vai pregar. Só o primeiro quem pregou foi o Hector, que até foi meu pregador. Hector também é maravilhoso. Foi. Mas então, e aí? Beleza, tá? Se converteu, e aí? Você falou assim, agora você ia ser pregador. Então, como é que foi isso aí? Não, foi um processo, né, cara? Não foi assim, tipo, eu saí do Entendi. acampamento, eu quero ser pregador, né? Entendi. Houve todo um processo, eu tive o meu tempo também de entender muitas coisas, né? Porque o acampamento é um convite para você ir para águas mais profundas, Exato. tá? O que eu vejo hoje, cara? Tem muitos católicos que têm muita fé, mas tem pouca doutrina, que não se aprofunda, não conhece, né? Não conhece o significado de cada momento de uma missa, né? Não conhece por que tem que se confessar. Muitos chegam que nem batizados são, não são crismados. Então o acampamento ele é uma pregação do querigma. É o primeiro anúncio, né? Nós estamos anunciando. É aquilo que os discípulos fizeram quando Jesus ressuscita, né? Depois da festa do Pentecoste. Eles tinham que anunciar, cara. Eles tinham que sair para contar que Jesus ressuscitou. E quantas dificuldades esses caras encontraram. Porque Imagino. muitos são como São Tomé. Cara, eu só vou acreditar se eu meter o dedo lá, entendeu? Pois é. Porque senão eu não vou acreditar. E hoje a nossa sociedade ela tá assim. Eu era um deles. Eu não acreditava na Eucaristia. Eu ficava, meu Deus, que a minha mãe ir lá ficar de joelho. Por favor, mãe, vá picar uma lenha, eu dizia pra ela. Vamos. Porque eu não entendia. Por que isso? Né? Porque eu não lembro da minha catequese. Né? Eu não lembro. Então o acampamento, ele é isso. Né? Eu não sou um pregador de formação. Vamos chamar o Fernando para aplicar uma formação sobre purgatório. Eu não sei explicar isso. Eu estou aprendendo, eu estou em construção também dentro da doutrina da igreja. Agora, a minha missão é mostrar para eles, mostrar que Jesus é a solução para o nosso problema. Astromar diz que Deus não ajuda, ele resolve. Então, a minha missão hoje, eu não me considero como um pregador. Eu me considero como um mensageiro. Eu vou lá e... cara, vem cá. Vem para cá. Deixa eu te explicar que Deus te ama. Deixa eu te mostrar um pouquinho do quão lindo é a nossa igreja católica. Aí sim, depois do acampamento, ela vai fazer a escolha dela. Pô, eu quero mergulhar para mais. Eu quero servir na comunidade. Então, o pós-acampamento meu, eu tive a graça, né, de conviver com padres. Né, com os padres da Copiosa Redenção. Padre Luiz César, que veio muito para cá. Padre Fernando, que também veio muito aqui nos acampamentos aqui. Padre Pedro, né? Padre Alisson, que hoje o Padre Pedro hoje virou monge. Né? Tem alguns padres que me acompanharam nesse processo que hoje já não estão mais na comunidade. Sim. Mas assim, eu fui conhecendo o porquê que aquele povo, né? Qual que é o significado do acampamento? Porque nos 5 dias, rapaz, você chora, come, dorme. Chora, come, dorme. É assim mesmo. Então, pra mim, e eu que tenho... É muito intenso, né? É difícil para mim entender as coisas, eu tenho essa dificuldade, eu fui ruminando isso, eu fui começar a questionar, né? E aí eu fui conhecendo a Igreja Católica. E aí eu fui conhecendo a evangelização. Aí eu fui conhecendo os setores da igreja, os retiros de cura e libertação, né? A importância da missa. E aí a comunidade da Copiosa Redenção foi me ajudando a me formar. Né? Tanto é que ali, depois do acampamento, no 4º mês, eu quis até ser padre. Porque eu saí, cara, assim, não é isso que eu quero. É isso aí, cara. Eu quero ir pro mundo, eu quero falar para esse povo que parem de usar droga, que parem de beber, cara. Tem um Jesus que morreu por mim, e é isso e aí que eu ia nos meus amigos. Aquela galera lá que... Falar agora, como é que foi seus amigos? Cara, você ia sair pra beber comigo, pô. Foi assim, foi muito legal, cara, porque assim,
Primeiro eles não acreditavam. Depois começaram a me chamar de padre. Depois eles começaram a ver na minha vida, na minha mudança, uma luz no fim do túnel para eles. Então eles começaram a me procurar. Pô, cara, tô bebendo demais, Fernando. Como é que você fez? Pô, cara, tá acontecendo isso. Entende? E eu fui caminhando com essa galera. E a minha vontade era que esses meus amigos experimentassem disso. Só que como que eu ia fazer, cara? Como é que eu ia... Eu não O tinha... convite tem que ser muito sutil também. Eu né, não pra podia, cara. Eu não podia, assim, abrir a cabeça do cara e falar pra ele, venha, força. Eu acho que todo mundo tem seu tempo. Aí eu escutei uma frase de São Francisco de Assis que eu guardo até hoje na minha vida. Para você falar de Jesus, para você evangelizar, se necessário, fale. Ele quer dizer o quê? Você tem que mostrar com a tua vida, com as tuas renúncias, com o teu testemunho. E aí eu percebi que não era com palavras, era com atitudes. Era a galera me convidando para sair, eu falava não. Eu ficava no quarto fechado, porque a tentação, né, pô, né, você é uma luta, cara. São Paulo vai dizer a carta de Efésios que, cara, não é contra o homem que nós vamos lutar, né, contra os anjos do mal, os desejos, né. E aí eu fui trabalhando em cima disso, eu fui lendo, eu fui rezando, renunciando. Eu fiquei aí perto de quase 3 anos sem beber nada, né? E aí eu fui indo, até que os padres começaram a me cuidar, começaram a entender que eu tinha um chamado, mas que eu tinha que ser formado. Desculpa interromper aí, Fernando. O que te manteve, assim, a sua chama acesa? Porque eu costumo dizer que o acampamento, ele acende a chama. Mas se você não tiver algo na comunidade para você se inserir, eu, por exemplo, eu consegui, né, me inserir no Ministério de Música. Na verdade, fui empurrado, né? Porque descobriram que eu cantava, que eu tinha uma dupla sertaneja. Então, meio que me empurraram. Eu tinha muito medo, né? Porque não tem nada a ver, assim, músicas da missa com as músicas do mundo. Mas foi, inclusive, a Elidiana, que me convidou para um grupo chamado Encheivos do Espírito Santo, né? A Lidiana é a moça que tá lá, né? Tá lá na Copiosa. Eu devo muito a minha conversão. Minha irmã de comunidade, agora se ela assistiu um dia, ó. Exatamente. Somos irmãos de A comunidade. Lid, conhecida como Lid aqui por nós. Então ela meio que me empurrou para o Ministério de Música do Encheivos e aí ali começou a minha conversão, na verdade. O acampamento só foi a chama. Para você, o que você acha que te manteve dentro da chama acesa, assim? Assim, ó, na época, a Copiosa Redenção, ela tinha muitas formações para os padres, entende? Então, tinha muitos movimentos na paróquia. Mas o que mais me chamava atenção, assim, o que mais me causava curiosidade era a alegria do povo de Campo Grande que foi servir lá. Então eu ficava perguntando assim, cara, como é que pode esse povo... O que tem? O que dão para essa galera? Caraca, o povo de Campo Grande foi servir lá. Foram servir lá. O meu líder o meu líder mora aqui, que é o Gutenberg. Ele mora aqui em Campo Grande. E a minha líder é a Keila de Cidrolândia. Sim, cara, a Keila, a gente quer falar com ela aqui. Sim, ó, Keila. Aí, por favor, eu vim do Paraná e você não veio aqui, Keila. Várias pessoas já me falaram da Keila. Cara, a Keila é fantástica. E ela montou um sítio, é dela o sítio lá de Cidrolândia. Sim, eles que são bem à frente ali dos acampamentos. E não só a Keila, cara, o Domingos também é um cara que é sensacional, cara. Pensa num cara, ele não é muito de falar, mas o pouco que ele fala... Não usa palavras, né? É necessário, cara. O que ele fala é necessário, pelo menos para mim, né? Eu demoro a conversar com ele, mas cada vez a gente senta lá na fazenda dele para tomar um chimarrão e tomar um café, a gente conversa assim, conversa do céu, a gente fala, né? Maravilha. Então isso foi com que eu ficasse, isso fez com que eu quisesse cada vez mais saber de Jesus, porque eu via aquela alegria daquele povo. Eu disse, cara, não é normal o povo sair de 1000 quilômetros, vir aqui para dizer que me ama, sem me conhecer. Pô, eu tava bêbado no meu acampamento, os caras dizendo que me amavam. Os líderes, eu costumo dizer que os líderes são aqueles 4 amigos do paralítico. Aqueles 4 caras que seguram a maca, que não desistem. Porque eu tinha minha paralisia. Qual era a minha paralisia? A mentira, o álcool, a prostituição. Só que ninguém segurou minha maca para me levar perto de Jesus. Lógico, tirando
a minha mãe, família, Claro, né? lógico. Só que a gente fica tão cego que essas pessoas que mais amam nós falam e a gente não enxerga. E aí, quando eu considero os líderes, os 4 amigos que pegam, seguram uma marca e tentam de qualquer forma te levar você para perto de Jesus. E aí, todo mundo já sabe dessa passagem, essa história, eles não conseguem, eles não desistem, eles não param no problema. Eles queriam levar aquele paralítico para ter uma salvação. E aí os caras entram por cima. Aí eu acho fantástico. Aí é algo que é... De qualquer forma, ele vai te levar para Deus. que eu fico constrangido quando eu falo dos meus líderes, falo das pessoas que eu encontro que seguram minha marca. Pô, o cara subir de cima de um barracão, naquela época, sei lá se tinha barracão, era de naipa aquilo, sei lá do que era, e descer para esse amigo ter uma experiência. Então foi isso que aconteceu comigo no acampamento. O que me fez perseverar era a entrega dos servos. E aí, quando eu entendi isso, aí eu falei, não, agora eu preciso ir para a comunidade. Agora eu preciso retribuir, né? Tudo que eu recebi para a comunidade. O café, né? A história do café, né? A história do café da gratidão, que o Astromar conta. Então, assim, para mim poder chegar hoje na pregação, como eu viajo, foi assim, vamos chutar 10 anos de caminhada. Legal. Discernindo. Primeiro eu fui para recreação. Eu fui aprender recreação. Atenção, recreadores. Eu tenho conversado com bastante. Se você não colocar oração na tua recreação, ela vai ficar um stand-up. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer servos que levem alegria, mas que a base seja a oração. O excesso, né? Hoje eu encontro muitos acampamentos, as pessoas querem fazer shows. Jesus não quer teu show. Não quer. Jesus quer o teu coração. O menos é mais para recreação. Eu servi muito tempo na recreação. Errei muito, né? Porque você está na euforia, você quer fazer. Mas eu fui entender, diante de Jesus na Eucaristia, nas minhas adorações, que não era isso que Jesus queria. Ele queria que eu levasse aquela alegria saudável, aquela alegria santa, né? E para isso acontecer, eu tive que dobrar meu joelho, tive que ir para frente de Jesus Eucarístico, ter um momento de escuta, né? Então, sempre quando me pergunto de recreação, eu sempre falo, tá rezando? Se estiver rezando, o Espírito Santo vai te dar uma alegria que você... Lógico. Né, que você nem imagina que você tem. Agora, se você não estiver rezando, você vai ter que achar outras formas para você levar alegria. E às vezes essas formas não é o que o coração de Jesus quer. Então foi todo um processo, né? Foi todo um caminhar, né? Foi todo um acompanhamento com padres. Eu também discerni o que Jesus me chama. Qual o serviço que Jesus A pregação veio depois do seu casamento, Fernando? Ou você já começou a desenvolver antes? A pregação, ela surgiu na minha vida quando eu percebi que nos acampamentos havia essa necessidade de fazer a linkagem entre a recreação e a pregação. Então, o que eu percebia? A pessoa, né, os recreadores faziam a recreação e entregavam o microfone. Aí ficava aquele vazio. Aí o pregador tinha que entrar, ele tinha que rezar, ele tinha que acalmar, ele tinha que preparar para daí ele fazer o anúncio. E aí eu percebi que nós poderíamos fazer isso. Porque nós não estamos lá só para fazer a palhaçada. Nós estamos lá para mostrar para o campista, para as pessoas, que nós também rezamos, que nós também temos uma vida de oração. Nós não estamos lá só para fazer o povo rir. Mas eu costumava dizer assim que dentro do recreador tem um coração, tem lágrima, né? Não é só alegria. E aí eu comecei eu partilhei isso com o padre, ele falou assim, não, então aos poucos você vai rezando, você vai acalmando. E aí foi surgindo esse dom da pregação no meu coração, esse despertar, né? E aí eu fui rezando. E aí, até que eu fiz minha primeira pregação, né? A primeira pregação foi aonde? Foi em Ponta Grossa, no convento das irmãs. A primeira pregação minha eu fiz lá. Mas foi um encontro? Foi um encontro para jovens. Né? Eu falei sobre o amor de Deus e ali eu comecei a caminhar. Aí eu comecei a ver pregadores, né? Meu primeiro pregador que eu vi assim foi o Tufi de Assis, né? Depois eu vi o Didu, depois eu vi Paulo Romão, né? Depois eu vi Fernandinho de Prudente, Fernandinho, conheço. né?
Depois conheci Astromar. E aí fui vendo os padres, né? E aí eu fui tentando copiar, sabe aquela história? Assim, fui tentando copiar, mas Jesus já tinha um carisma pronto para mim, né? E aí eu comecei dentro da minha comunidade. E a concepção do pregador, você tem que achar um carisma para você, como é que funciona isso aí? Então... Por exemplo, tem uns que cantam, o Francimar canta, você, né? Exato. Etc, mas eu acho que... Mas o que significa mesmo esse carisma que vocês falam? É assim, é a forma que você tem de anunciar o evangelho, né? Tá. Tem N formas de você anunciar o evangelho. Tem aqueles que são mais doutrinados, né? Que pregam muito em cima da doutrina, né? Com muitos estudos, mais uma parte de teologia. Não que eu não possa fazer, não, sim. Mas tem um pregador como o Francimar, que do nada ele faz uma música. Do nada ele... Né? É o Espírito Santo mesmo. Tem os pregadores que já são mais motivacionais, né? Tem os pregadores que já são mais pregadores de exortação, tipo o Padre Paulo Ricardo. Você imagina ver o Padre Paulo Ricardo pregando um acampamento? Jamais. Você entende? Porque cada um tem o seu tom. Cada um, Jesus dá a sabedoria e cada um vai se descobrindo qual é o carisma, de que jeito, por exemplo, o meu através do humor. Eu tenho muita empatia. Eu me coloco como campista. Então, assim, eu sei que para ele tá difícil, eu sei que para ele tá doído as costas, eu sei que para ele, né, ele tá com uma batalha, ele com ele mesmo ali, fico, não fico, vou, não vou, choro, não choro, acredito, não acredito. Então eu me coloco no lugar dessa pessoa. E eu acredito muito que o humor consegue quebrar essa barreira. Então, Fernando, eu estava perguntando para você que deu um problema no nosso equipamento, porque teve um corte aqui, mas a gente já restabeleceu. Eu estava perguntando para você a respeito da pregação, ela não ser linear. Porque senão você vai fazer uma pregação sobre um tema e depois vai fazer essa mesma pregação sobre outro tema, inclusive no acampamento, isso acontece muito. E aí como é que você faz, cara, para você ter uma entrega 100% naquela pregação, embora você já tenha feito ela anteriormente, outras vezes, você consiga fazer aquela pregação de uma forma chamativa, emotiva, que as pessoas arrepiem naquela sua pregação e etc. E que você já fez outras vezes a mesma pregação várias vezes. Entendeu? Bom, primeiro que você tem que estar aberto à ação do Espírito Santo. Você pode ter um roteiro, né? Mas a palavra de Deus é a palavra viva. Você já percebeu que se você ler um versículo hoje da Bíblia e ler daqui 30 dias, ele vai falar de forma diferente na tua vida? Todo dia, a nossa vida, ela tem mudanças. Então, o acampamento, você tem que estar muito aberto à ação do Espírito Santo. Por quê? Porque são regiões diferentes, são problemas diferentes que a pessoa traz para o acampamento, são feridas, são dores, entende? Então ele existe um roteiro, né, que é um retiro que se aplica o querigma, é o primeiro anúncio. E quando você está aberto à ação do Espírito Santo, o Espírito Santo sabe o que essas pessoas precisam ouvir. E aí você se deixa ser livre no Espírito Santo. Com toda com todo o seu roteiro, né? Mas assim, é abertura ao que o Espírito Santo quer falar naquele momento. Por isso que você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida coerente, né? Vamos dizer assim, né? Uma vida que você caminhe dentro da doutrina da igreja, uma confissão, uma missa, uma adoração, né? Você precisa tirar um tempo para você adorar Jesus. Jesus está com saudade de você. Nós temos uma semana. Sabe que a gente não consegue parar pelo menos 1 hora por semana para você adorar Jesus? Ir lá numa capela, sentar, nem que seja para você dormir, mas para você estar na presença dele, né? Você purificar os seus ouvidos. Como que você vai falar de Jesus e você está ouvindo coisas que está indo contra aquilo que Jesus está pedindo? Então, tudo isso é um caminho de discernimento. Você precisa estar com os ouvidos purificados, com o seu olhar, né? Você precisa fugir
do teu... Você precisa fugir do pecado. Você sabe qual é o pecado que te afasta, né? Você tem que ser autoconhecimento. Então você precisa estar sempre atento nisso, né? Mas se eu escutar, então um exemplo da música, né? Se eu escutar um sertanejão, meu pensamento já vai lá na festa, já vai na bebedeira. Então, peraí, cara, eu vou renunciar a isso, que eu preciso estar, né, com o meu ouvido purificado, para que a hora que você lê a palavra, você saiba discernir essa palavra e pronunciar ela. Uhum. Então, por isso que existe um roteiro, mas cada acampamento E nesse assunto, né, eu já vi duas pregações, 2 acampamentos já seu, e assim, cada acampamento é diferente do outro. Diferente do outro? Você escuta de outra forma diferente. Já aconteceu de me emocionar na mesma coisa que ele falou, de um acampamento para o outro. E de prestar atenção, às vezes, abrir o seu coração, o seu ouvido naquele momento, né? Acho que é isso que você quis dizer, né, Bruno? Assim como ele prega em vários acampamentos a mesma coisa, o roteiro, seguindo o roteiro dele, mas depende muito do seu coração. Sempre pregando com a verdade. Sim. Sempre com a verdade, né? Mas sempre está aberto à ação do Espírito Santo. Pode ser que o ano passado foi pregado, por exemplo, o amor de Deus de uma passagem, mas esse ano Deus deu outra passagem. E através dessa passagem bíblica, nós vamos anunciar o amor de Deus para esses campistas. E outras palavras. Em outras palavras, mas sempre trazendo a tua essência, aquilo que você vive da sua intimidade com Jesus. Você tem que ser íntimo dele. Aí você consegue, né? Porque senão o acampamento ele fica uma palestra. Pois é. Entendeu? Ele vai ficar uma palestra, vai ficar uns 5 dias de um arrasta para cima, 5 dias, 5 Exatamente. passos, e não é isso. O acampamento, ele eu costumo dizer que o acampamento é para as pessoas experimentar o céu. Para elas sonharem com o céu. Porque todo mundo que você conversa fala, é os 5 melhores dias da Quando eu nossa convido vida. Os 5 melhores dias da minha vida. Tá, mas tem os seus 5 melhores dias da tua vida, é porque ela experimentou do céu. Exatamente. Então o acampamento, ela precisa experimentar do céu e logo após sonhar com o céu. Não sonhar com o purgatório. Sonhar com o céu. É difícil? Luta, filho. Vai pelear, como diz os gaúchos. Né? E aí é o seu caminho. Então, essa questão das pregações, cada pregação, ela tem cada lugar, ela tem o Espírito Santo fala de um jeito. Se você conversar eu acho muito difícil um pregador que segue sempre as mesmas coisas, Né? Eu acredito muito na ação do Espírito Santo na pregação. Entendi. E uma questão também, cara, aí você fala se você quiser, tá? Fica à vontade. Mas Coloque em polêmica, cara. Coloque em polêmica. Não, mas é porque a respeito, assim, você tem um tipo de retiro, posso falar? É um tipo de retiro que você faz para homens. A gente tava conversando aqui que deu pau desculpa, podcast que não dá pra falar essa palavra, mas deu um problema nas câmeras aqui. E aí, no áudio, a gente começou a trabalhar nos bastidores. E você tava falando do retiro para homens que você faz, que é outro nível. É uma coisa mais intensa, digamos assim, né? E, cara, você pode falar pra gente um pouco sobre isso? Já falou bastante pra gente aqui nas câmeras desligadas, né? Viu que você pode falar. Eu espero com a câmera ligada, né? Com a câmera ligada, né, cara? Então, na nossa comunidade, na Copiosa Redenção, a gente fez no ano passado o primeiro congresso para homem católico. Foi muito produtivo, onde houve debates de assuntos de homem para homem. E nesse congresso do homem católico teve costela de fogo de chão. Então teve assim, foi um retiro para homem. A comida era para homem. As pregações foram... não foi nem pregações, foi um módulo de podcast, foi um debate, colocado 4 homens e foi debatido sobre alguns temas. E foi muito pro homem. Por que isso? Porque a gente percebe que o homem está perdendo a masculinidade dele ao decorrer do tempo, né? E o homem precisa voltar a essa essência, ele precisa voltar
a fazer aquilo que compete a ele, que é o quê? A proteção. Se você ligar o Google agora, você vê que os índices de feminicídio crescem muito rápido. Por quê? Porque o homem está se perdendo. Ele está se perdendo nessa função que Deus deu para ele. Ele está perdendo, ele não está mais seguindo os passos como São José. Né? Então, foi feito, né, foi realizado esse encontro, né, esse congresso para homem católico na Chácara de Uvaia, e agora está tendo as formações. Em Curitiba, junto com meu amigo Galeto, meu amigão, quero que você traga ele aqui um dia. Com certeza. Ele tem uma história muito bonita de evangelização, ele foi lutador de MMA. Em Curitiba existe um movimento chamado Estovir, que quer dizer, se comporte como homem. Coragem, se comporte como homem. Que é a história dos conselhos de Davi para Salomão. E esse é um movimento também muito forte em Curitiba, de evangelização para homens, que é conversa de homem para homem. Então, assim, qual que é o objetivo disso? É colocar o homem no trilho, colocar o homem na função que ele precisa exercer, que é o quê? Um homem justo, um homem protetor. Nós precisamos ser referência para os nossos filhos. Né? Nós hoje, eu falo nós porque nós somos pais aqui, né? Sim. Nós hoje precisamos ser o super-herói dos nossos filhos. Não é o jogador de futebol, não é o cantor, não é esses ídolos que ele precisa seguir. Ele precisa seguir quem? Nós. Né? Eu acho bonito quando eu vejo, às vezes na internet estou vendo, né? Eu sigo um Instagram, não estou fazendo propaganda aqui, eu até acho que nem sei se você vai gostar, que é o Mundo do CTG, que é da tradição gaúcha, né? Que eu gosto dessa... Eu vou adorar, cara, porque eu não ia gostar. Maravilhoso. Ali, eu acho tão bonito quando tem os aniversários de 15 anos, onde a filha vai de prenda, e o pai vai de bombacha, e ela chama o pai de herói, né? Que o pai é o patrão do CTG, ele quer dizer assim, ela quer dizer que o pai é a referência dela, né? Hoje não é bem assim a sociedade, né? Hoje você sabe que se você perguntar, eu que tenho essa oportunidade às vezes de estar em vários lugares falando com jovens, você fala em pai, é aquele pai que abandonou, aquele pai que bebeu, aquele pai que bateu na mãe, aquele pai que estrupou a filha. Você entende? Ela não tem essa referência, os filhos não estão tendo essa referência. Mas se você for ver, grande parte das mazelas que a pessoa carrega na vida é em decorrência de problemas dos pais, né, cara? Família. A maioria. A maior parte. Eu vejo assim, é menos com as mães e mais com os pais. Perceba que aonde que o inimigo tem atacado mais ultimamente? Família. Na família. Se o inimigo destruir a família, ele destrói a primeira sociedade que a criança precisa estar, que é na família. É na família que ela vai aprender o sim ou não. Então, se o homem não tiver firme, ele vai destruir a família dele. Você entendeu? E aí, automaticamente, isso vai afetar direto e reto, como diz o meu pai, nos nossos filhos. Por isso que o Espírito Santo soprou no coração do Galeto essa vontade da evangelização dos homens. Papo de homem, tá? Conversa de homem para homem, assunto de homem para homem. Sabe aqueles assuntos que você às vezes não quer escutar, que você não quer conversar? Aqueles assuntos que a gente fica postergando. Não sei se a palavra é essa. É isso. Postergar. Você fica, não vou falar sobre isso. E é isso que nós precisamos falar. Porque eu estava falando para você, né, agora há pouco, existe um livro, João Paulo II, Teologia do Corpo, que se você tiver alguma dúvida em relação à sexualidade, à afetividade, esse livro vai te tirar todas as dúvidas do santo, né? Do que é o projeto santo para essa área da vida. Então o homem precisa saber disso. Ele precisa saber que ele é ele é o templo do Espírito Santo e que ele foi feito por Deus, sonhado por Deus, melhor, obrigado por essa palavra, para proteção, para proteger.
E não para competir com a mulher ou para abandonar, entende? Então, é essa evangelização, né, que está acontecendo muito forte no Brasil, né? Isso não é só em Curitiba, hoje tem vários movimentos que está acontecendo. Então, vou te desafiar já, hein, Fernando, aqui, ó, no programa. Quando que você vai trazer essa evangelização para nós aqui? Convidar o Galeto, né? Já convidou aí na câmera. Mas trazer ele aqui para a gente poder beber um pouco dessa água também, né? É como você disse, é porrada, mas a gente está aqui e quer viver disso aí também. Então, assim, eu não posso falar para vocês quando que a gente pode, porque demanda de, assim, isso precisa uma paróquia, né? A gente precisa ter uma pertença, viu? Ó, você que tá aí assistindo o podcast, a gente precisa ter uma pertença. Nós não somos palestrante, a não ser que você me contrate para tua empresa. Aí sim, aí eu sou um palestrante que eu vou lá fazer uma palestra motivacional para você. Mas como missionário, nós não somos palestrantes, nós somos um anunciador do evangelho. Então, para que isso aconteça, isso tem que estar no coração de um padre, né? O padre, um padre de uma comunidade, querer fazer esse movimento, né? Esse retiro para homens. Aí sim, a partir do momento que o padre, que é o nosso pastor, que é aquele que vai pastorear nós, a partir do momento que ele nos pede essa missão, aí a gente alinha com data. Então, assim, nós lá estamos abertos a essa evangelização. Atenção, Padre Odair, aí ó, já fica aí, né, Bruno, o convite aí. Não, até o ano passado era pra gente ter vindo fazer um encontro para homens. Verdade, teve até ele conversou comigo no acampamento, a gente até deixou uma data pré-alinhada e acabou não dando certo, acho que por motivo de calendário da paróquia. Mas assim, a gente fica à disposição dessa evangelização. Essa evangelização não é só eu, viu? Essa evangelização tem o Galeto, tem toda a rapaziada da academia do Galeto, né? Esse rapaz, o Galeto, ele evangeliza na academia dele. Olha só. Ele faz um movimento chamado Jacó, cara, na academia dele. Então os caras vão treinar, senta no, não sei como é que eles chamam lá, tatame. Senta lá, e eles partilham da palavra de Deus lá. Então é uma preparação, ele joga uma sementinha o cara e fazer isso. Mas isso aí, sabe que a gente montou o grupo do WhatsApp, um dos motivos foi um pouco para isso aí. Porque tem muita pessoa que faz da profissão dele uma escola de virtudes, cara. Entendeu? E aí, por exemplo, tem uma menina que veio aqui, maravilhosa, assim, o que ela faz? Ela é professora de balé. E ela montou a escola dela com base em virtudes. Então, você vai levar sua filha para fazer balé? Sempre dou esse exemplo aqui que eu achei, assim, uma ideia muito boa. Você vai levar sua filha para fazer balé, em vez de você levar numa escola de balé qualquer, você leva lá que ela vai... cada turminha é o nome de um santo. Aí ela chega lá, ensina o balé, mas ela ensina a história de um santo, entendeu? Então, poxa, é uma diferenciação. Aí o cara, por exemplo, ele vai ensinar luta. Quem que imaginaria o cara ensinar a palavra de Deus num ambiente agressivo? Mas é isso aí, que não interessa onde você esteja. Passar a palavra. Mas vocês vão gostar dele, assim. O Galeto é um irmãozão meu. E já provocando você, cara. Eu não fiz essa pergunta quando a gente tava falando, mas o que você acha que leva, velho? Essa questão da masculinidade estar sendo, sei lá, subtraída. Você falou assim que o homem não é mais homem, o homem não protege o homem, etc, etc. Mas por que você acha que isso tá acontecendo, cara? Faltando doutrina, conhecimento, seguir os passos dos santos. O homem perdeu isso, né? Isso aí já vem de uma crença lá dos nossos pais, né? Que foram criados, né? Teve essa criação assim... mais ríspida, né? Mais dura. Mas que são tempos diferentes. Hoje, o nosso tempo, a nossa geração, se ela não se aprofundar na doutrina, ela acaba se perdendo nos prazeres do mundo. E aí o homem acaba se perdendo. Ele acaba se perdendo nos prazeres. Então, hoje, nós precisamos resgatar a sede do homem ser um homem virtuoso. Aquele homem que vai falar de santos para os filhos, o homem que puxa a oração. É o homem da casa que precisa chamar a família para rezar. Então é isso que eu vejo hoje que falta, né? A gente conversa com vários homens, eles falam, minha casa tá difícil, tá, cara, mas o que você tem feito? Cara, eu sei lá, você tem puxado um terço, você tem chamado a tua família para rezar, você tem jejuado pela tua família, você tem comungado pela tua família, ou você está indo
para outros pedir ajuda em outros lugares, no happy hour, no futebol, no excesso. Estou dizendo que está errado. A gente precisa ter o nosso tempo, né? A gente precisa. Mas será que esse tempo que eu e vocês estamos tendo não está sobrecarregando a nossa função na nossa casa? É interessante conversar, bater uma roda de prosa com os homens? É. Mas, para mim, o mais interessante está na minha casa. A minha presença na minha casa é fundamental para o meu filho ver, do que minha presença numa roda de amigo. Tudo tem seu tempo. Né? Tudo tem seu tempo. Então, o que eu percebo hoje? Muitos homens que vêm desse... lá em casa, eu tenho minha... eu vou pro bar todo dia. Antes de eu ir embora, eu tenho que passar no bar. Ele termina o serviço, em vez dele ir para casa, o trabalho, em vez dele ir para casa, ele passa no bar antes. Ele procura outros prazeres do que assumir e realizar aquilo que compete a ele, o que é a presença. Eu amo estar em casa. Eu amo. Eu viajei muito, então, assim, eu sei que a falta que eu fiz pro meu filho, por conta de trabalho, eu tive que tomar uma decisão, ou uma decisão na minha vida, uma época, inclusive foi o ano passado, o ano retrasado que eu vim para cá. Eu vim pro retiro aqui, pro acampamento, e daqui eu subi até Sinop. Eu fiquei 28 dias fora. E aí eu cheguei em casa e pus na ponta do lápis. Será que tá me compensando financeiramente? Pode estar me compensando, mas e meu filho que ficou 28 dias sem ver eu? Sem a minha presença? Aí a gente chega na casa e assim, quem que tá comandando a casa? Não estou dizendo que nós temos que comandar, até porque nós, coitado, nós, né? Não, eu entendo o que você está falando. Tipo, nós, se der duas coisas no meu tempo, nós se matamos. É real, assim, cara, é real. Nós homens somos assim, as mulheres sabem que nós somos assim. Verdade. Só que a nossa presença como protetor. Eu tenho uma linha na minha casa que eu aprendi que o homem tem que dormir perto da porta. Porque ele tem que ser o primeiro a levantar. Se Deus o livre... entra alguém na casa, você já pensou? A tua mulher entra antes e leva Deus o livre, um tiro. Não, mas é verdade. Cadê tua proteção como pai? Verdade. Então eu tenho esses pensamentos doidos. Mas você tá certo. Ó, dormir perto da porta, do lado da porta. Outra coisa, andar na calçada, andar do lado da rua. Isso, cara, tem que ser. Mas se perdeu. Cara, isso eu faço questão. Tô andando com minha mulher, eu falo assim, não, vai andar do lado da parede aí, ó. Eu vou andar aqui. Tem que ser assim. E parece que é estranho, mas você tenta forçar isso, algumas mulheres não entendem, acham que você está sendo, não sei o que, nada a ver. Não é nada a ver, é um senso de proteção. Extremo. Mas é o senso porque de também proteção. falta um pouco, sabe? Hoje falta um pouco também a mulher se aprofundar mais nas virtudes, né? Hoje nós temos a Juliana Rachid. Olha o trabalho que essa mulher faz, cara, de evangelização para a mulher. Que é papo de mulher, entende? Papo de mulher, cara. Então, hoje, o que acontece? Essa competição. O meu sogro, por exemplo, né? É ele que fecha a porta da casa. Sabe aquela história que o homem vai lá, vê se está fechado, né? Confere. Muitas vezes não fui eu que fiz isso na minha casa, cara. Foi minha esposa. E até hoje, às vezes a gente esquece, cara. Você deita ali, você deita para dormir, já está pensando em outras situações e acaba esquecendo. Aí a mulher vai lá. E que Deus o livre, a mulher vai abrir, vem entrar um assaltante, quem que vai primeiro? É ela. Qual que é o nosso papel? A proteção, cara. Aí o Galeto bate muito forte sobre isso, cara. Ele fala muito sobre isso, sobre a questão de a gente se cuidar como homem. Se você tiver que correr para salvar a tua esposa, será que o teu físico hoje está pronto para você defender a tua esposa? Porque ele é atleta, né? Ele cobra muito isso dos homens. Sabe que é uma coisa assim, interessante? Eu tava pensando nisso essa semana. Porque eu tô ficando sedentário, gordo, escroto. E aí é verdade. E eu fiquei pensando nisso aí. Rapaz, se dependesse de mim, do meu físico, para eu fazer alguma coisa, para eu, sei lá, numa situação de risco, né, e etc. E aí me veio na cabeça até outra coisa. Tem um livro, e fugiu o nome agora, é acho que é Benê Barbosa, que ele fala sobre... Mentiram para mim sobre desarmamento.
E eu li aquele livro, eu fiquei pensando nisso aí, no meu físico e tudo mais, e fiquei pensando também, falei, cara, eu nunca dei um tiro na minha vida. Nunca dei um tiro, cara. Nunca peguei uma árvore e dei um tiro. E esse livro é interessante que ele traz o evangelho para falar assim, muitas coisas ali são questionáveis, etc, mas ele traz o evangelho para falar, é importante você proteger a sua família. E a proteção, ele fala da legítima defesa, e ele traz o evangelho para demonstrar que você tem que ter uma arma. E eu fiquei pensando, falei, cara, nunca dei um tiro na minha vida. Entendeu? Não tô falando de ser a favor ou contra a arma. Só tô falando assim... Sim, de proteção. De proteção. De proteção. Por exemplo, se chegasse alguém na minha casa, efetivamente, cara, eu ia parecer uma criança brigando com a pessoa. Sua arma, né? Não, mas eu seria uma criança brigando com a pessoa. Vem um bandido, eu seria uma criança ali tentando proteger. Porque eu não tenho uma formação em luta nenhuma. Meu físico não me ajuda nesse momento da minha vida. E mesmo se eu tivesse uma arma, não sei usá-la, né? Nunca fui. E isso me atiçou, cara, depois que eu li aquele livro. Eu falei, cara, sabe que eu vou fazer uma luta? Vou, sei lá, entrar no clube de tiro. Fiquei com esse troço, sabe? Falei, rapaz, se entrasse um bandido aqui hoje, eu não sabia o que fazer. Eu sou uma criança brigando com um bandido. O Galeto fala muito isso, cara. O Galeto fala assim, cara, você precisa ter músculo. Você precisa ter músculo, você precisa ter força, cara. Isso é verdade. Se o cara entra na tua casa, você tem que falecer ele, cara, com o pé do ouvido. Agora, pensa você, isso ele cobra muito, até de mim, cara. Um dia ele falou numa pregação, Galeta, vou falar aqui, Galeta. Ele falou um dia numa pregação, cara, que pra ele fica difícil quando vai um pregador e o cara é desleixado com o corpo. Como? Se o cara não cuida do corpo dele, como é que ele quer falar para as pessoas que existe um Deus que ama? E aquilo também veio como essa provocação. Eu falei, galera, então você vai ver, cara. Você vai... Aquilo, sabe, eu fiquei assim, levantei um parênteses. Sabe quando você liga uma chave, assim? E eu comecei a treinar também, comecei a ir para areia, eu gosto muito de jogar futebol, por conta dessa provocação. Nós, homens, precisamos ser provocados. E quando se coloca assunto de família, cara, eu já comecei, depois que eu escutei o Galeto falar, eu já comecei a colocar em prática uns detalhezinhos que, pra mim, cara, passava batido. Essa questão de fechar a porta, questão de você ter músculo, cara, você não precisa... Mas, cara, você precisa ter força. Se eu tiver que... se você tiver que proteger, cara, como é que você vai proteger molão? Outra coisa que o Galeto me fala, assim, que eu fico... Né, fiquei pensativo antigamente... eu questionava muito isso. Carro. Fazia muito tempo que eu não lavava um carro, cara. Eu lavo meu carro. Faço questão de lavar meu carro. Lavar o carro. Você levava no lavacar. Não, cara. Além de você estar exercendo o cuidado, né, mostrando para o filho o cuidado, o zelo, você está se exercitando. Você está ali. É papel de homem. Né? Cuidar do carro. Esse tempo atrás aconteceu um fato, cara, que o Galeto falou assim, não, cara, você está errado. Como eu tenho um carro que eu trabalho, a oficina tem outro, um dia a oficina me ligou, falou assim, Fernando, tô na frente de casa, saiu uma fumaça do capô e acendeu uma luzinha vermelha no painel. Na hora eu pensei, ferveu. Andou sem água esse carro aí, né? Falei, deixa o carro aí eu cheguei lá, liguei o carro, vi o carro, realmente, não tinha água. Aí eu fui questionar ela. Eu falei assim, você anda com o carro, não põe água nesse carro? Ela falou assim, mas eu nem sabia que vai água. Eu já entendi o que ele falou pra você. Aí ele falou assim, não, cara, isso não é culpa dela, isso é tua culpa. É você que tem que ver essas coisas. É você que tem que ver. Você tem que dar do bom ou do melhor pra tua esposa. Você acha que a tua esposa vai abrir capô, cara? Fez a unha bonita pra você. Vai abrir capô pra ficar vendo água, Fernando. É verdade, ele tá certo. Cara, sentado na razão, cara. Eu falei pra ele, não... Galeto, eu nem sei por que eu vim falar com você. Já sabia a resposta. Eu nem sei por que eu vim falar com você. Então, são pequenas atitudes, cara, que nós, homens, precisamos ter na nossa casa, que vai fazendo a diferença. Vai devolvendo a masculinidade. Você trocar um chuveiro. Eu tenho uma dificuldade disso que você não tem noção, cara. Sabe, de fazer esse serviço de casa, de dar vergonha, que às vezes a mulher vai contratar um marido de aluguel. Daí pra nós já soa... ofensivo, né? Porque ninguém faz, cara. Aí a mulher se sente... Ela tem que fazer. A minha esposa, ela não contrata, ela faz.
Aí é pior ainda. É pior ainda, cara. Pior ainda. É pior ainda. cara. Putz. Entendeu? Então, é pequenos detalhes que você vai trazendo para a tua vida e você vai se tornando esse homem virtuoso. E isso é provocante. Eu sei que você pode estar assistindo pensando assim, quem que é esse baixinho que tá falando essas coisas aí, cara? Porque não é, cara, é uma realidade que a gente escuta direto. Muitos casamentos se acabam por conta disso. É Uma verdade. carência boba, né? Uma carência boba. E aí a mulher, ela acaba tendo que assumir todo esse... Ela acaba tendo que assumir todo esse lado. Ela acaba sendo que ser mãe, tem que estar apressando o cara, porque o cara não se mexe, o cara não se zela, não se cuida. Entendeu? E as nossas esposas precisam de um homem protetor. Aquele homem que resolva. Não, você vai deitar do lado da porta para ser o primeiro a correr, né? Exatamente. Primeiro a correr numa situação difícil, né? Eu escutei uma entrevista do Bernardinho, um podcast com o Bernardinho, ele falava que ele tinha o homem da virada. Bernardinho é O técnico do vôlei, né? E dentro do time dele, ele tinha várias peças, né? Tinha vários temperamentos, vários... Mas ele tinha um cara que era o cara da virada. Que era o cara que, a hora que o jogo estava perdido, era a última bala que ele tinha. Que ele colocava o cara e muitas das vezes o cara resolveu, que era o Marcelo Negrão. Entendi. Do saque, lá era, né? Sei. E eu fiquei pensando nisso, cara. As nossas esposas, elas têm que ter nós como o cara da virada. Né? O cara deu o BO, como que você vai resolver, meu amigo? Não sei. E tem uma coisa que eu acho interessante também que você estava falando. É impressionante como que... Não tem dados estatísticos disso, mas é uma vivência pragmática. Se o filho se converte, a chance da família se converter é... É um psicólogo americano que fez essa pesquisa. Agora, a mulher se converte, tem chance da família se converter também, mas ainda é pouca. Agora, se um homem se converte da família, meu irmão, ele leva a família inteira. Ele leva a família inteira. Vai a mulher, vai o filho, vai o cachorro, vai todo mundo pra igreja. É impressionante isso, né? Eu não sei, mas qual a estatística? Eu não sei, mas faz a experiência pra você ver. Porque a proteção... Aonde que o homem vai buscar a proteção? Na oração, é na fé, é em Jesus Cristo, é na doutrina. Aí, meu amigo, a mulher olha para aquilo, enxerga um homem que se aprofunda na doutrina, um homem da oração, um homem íntegro, né? Um homem justo. Quem era esse homem? São José. São José. Por isso que nós, homens, tinha que ser obrigatório. Nós, homens, temos que seguir os passos de São José. Se nós seguir os passos de São José, nós vamos ser um grande pai. E aí sim nós vamos ser dignos da honra de ser chamado de pai. Porque tem muitos homens que não mereciam ser chamados de pai. É verdade isso aí. Tem muitos homens que é só o papel. Mas de ser pai, ser presença de pai, sabe? Ser aquele pai que o filho olha, né, e admira. Né? O filho do Rodrigão, Rodrigão Ferreira. Conheci ele. Rodrigão Ferreira, cara, eu não conheço ele pessoalmente, né? Mas sou fã das músicas. Eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. As pessoas que conviveram com ele, que conhecem, dizem que ele é um cara extraordinário. Humilde ao extremo. E ele tem um filho, né? Um menininho lá, agora não me lembro o nome dele. Não me lembro também. Cada vez que esse filho vai com ele na missão, o olho dessa criança brilha vendo o pai. Brilha vendo o pai. Por quê? Porque o Rodrigão é um cara íntegro, é um cara que caminha com os passos de São José, é um homem virtuoso. Tem seus defeitos? Claro que tem. Mas é um cara que luta. E aí sim, cara, aquele brilho do olhar da criança é você ser digno dessa honra de ser pai. É por isso que eu tento ser o melhor pai pro Pedro. É porque eu quero que um dia o Pedro olhe, quem é teu pai? Pô, meu pai era o cara. Pô, meu pai era louco. Né? Meu pai era engraçado, era um piada de quinta série. Mas o meu pai era um cara justo. O meu pai protegeu a minha casa. Entendeu? E aí eu acho que é o caminho. E eu quero ser um pai como ele foi pra mim, né? Exatamente. E aí nós vamos formando né? Exatamente. Vai formando outros homens, outros marido pais, outros maridos, entende? Por isso que eu falo que nós precisamos cuidar dessa primeira sociedade, que é o quê? A família. A família é a base de tudo. E que você pode falar um pouco pra gente
Fernando, sobre a irmã Zélia. Ah, Porque irmã ela Zélia. é sua madrinha, a gente Sim. sabe. Mas é uma figura... O que eu posso falar da irmã Zélia, né? Eu não conheço ela pessoalmente. A irmã Zélia soa pra mim como se fosse uma voz do além. Que todo mundo fala pra mim da irmã Zélia. Mas eu nunca tive o prazer de ouvi-la, ou conhecê-la, ou qualquer coisa do gênero. E o Francimar falou da irmã Zélia, que chamou ele pro acampamento, ele foi pro acampamento e tal. Aham. E, enfim, ela é do Copiosa Redenção e sua madrinha, né, cara? Como é que é conviver com ela? Porque diz que ela é uma mulher de muita oração, né? A madrinha, irmã Zélia, ela é uma mulher de muita oração. Muita oração. Para ela aguentar esse ritmo que ela tem de missões, tem que ser, Só na oração, né? tem que ser na oração. É uma mulher assim que o Espírito Santo derrama sobre ela assim vários dons, né? E conviver com ela é muito bom. Apesar que a gente convive muito pouco, né? Uhum. Muito pouco. Aqui também eu tenho que falar também de todas as irmãs da Copiosa Redenção. Sim. Todas, né? A irmã Marizélia que teve aqui, um carisma assim, Fenomenal. fora do normal, né? Sim. Um carisma, uma voz, né? A irmã Daniela que cuida de todo o marketing da Copiosa Redenção, da Madre, né? A Madre Tânia, que é a superiora geral, da irmã Milene, que é a nossa coordenadora dos leigos consagrados, Uhum. né? A irmã Neuci, a irmã Fabiane, que cuida da recuperação, ela que é a coordenadora, né? Da Casa da Rosa Mística, Uhum. que é uma casa de recuperação feminina. Então, assim, são irmãs que aprenderam com o nosso fundador, Padre Hilton, o valor da adoração. Nesse momento agora, tem uma irmã da Copiosa Redenção, de joelho ao pé do Santíssimo, rezando por mim, pelos dependentes químicos, pelos filhos, né, os acolhidos, pelos padres. Então, se hoje a madrinha, a irmã Zélia, ela tem esse pique todo, ela tem essa disciplina santa, é porque ela tem uma comunidade que sustenta ela. Uhum. Ela tem irmãs que sustentam ela na oração. Então, falar da irmã Zélia, não tem como eu só falar só dela. Eu tenho que falar de toda a congregação da Copiosa Redenção, que dedicam a sua vida, né? Dedicam a sua vida a servir. Dedicam a sua vida a anunciar o evangelho. E dedicam a sua vida aos pés de Jesus. Né? É como você disse, né, Fernando? Nos bastidores, a hora que deu um probleminha ali no sistema, você busca o seu combustível lá na sua comunidade, né? Assim como ela deve buscar também. Né? Onde a gente busca forças, onde a gente busca, né, colo, né, abraço, aconchego, é na nossa comunidade. Uhum. É na Copiosa Redenção. É eu lá com os padres, o Padre Fernando, o Padre Luiz César, né, os seminaristas. Uhum. Eu costumo dizer que lá na chácara, assim, eu chego, eu sou um filho, né? Me considero como um filho da Copiosa, porque é lá que eu vou buscar, é lá que eu vou buscar força, é lá que eu vou fazer minha adoração, né? É lá com os acolhidos, né? Os filhos, né? Os acolhidos que a gente partilha. Então, falar da irmã Zélia também é falar do fruto que o nosso fundador, né, da semente que o nosso fundador deixou, o Padre Hilton. Uhum. Um homem que doou a sua vida à evangelização e principalmente pela recuperação dos dependentes químicos. E através do carisma que Jesus deu ao Padre Hilton, o Padre Hilton foi cativando e foi trazendo todas essas irmãs. Né? Então hoje, se a irmã Zélia ela chega a esse ponto de evangelização, de oração, de ministrar a palavra, né? Vocês acabaram de dizer, todo mundo fala dela. Né? Quantas mulheres, através da oração da irmã Zélia, engravidaram? Pois é, já me falaram que ela tem até essa... Ela reza. É um nível tão alto que
O Que Pedro, acontece meu milagres, filho, né? foi por conta de uma oração da irmã Zélia, né? Assim, não é questão de ser de milagre. Ela tem uma oração, ela tem Jesus faz um pedido a ela, né? Para ela pedir pelas mulheres que querem engravidar. E através dessa oração dela, Jesus escuta. Né? Escuta esse pedido e vai realizando. Mas por que ele foi um milagre, Quem? seu filho? Porque, Por causa da oração dela. porque quando nós casamos... Sua mulher não... quando nós chegou um casamos, assim, a Francine tinha um pouco de medo, né, de engravidar. Por conta sei. de um outro relacionamento, ela teve uma filha e essa filha veio a falecer, né, com 8 meses de idade. Nossa. Então ela tinha um certo medo, né? E aí a gente partilhou isso com a madrinha e a madrinha Intercedeu. tem até a foto dela rezando, né, na barriga da Francine, e a Francine engravida do Pedro. E hoje o Pedro eu recebi a notícia que ela estava grávida aos pés do Santíssimo, lá na capela da Copiosa Redenção. Por isso que eu tenho toda uma história, né, com a Copiosa. No meu Covid, quando eu pego o Covid, que eu fico lá meus 7 dias na UTI e 3 dias na enfermaria, no dia seguinte, quem chega na minha casa, irmã Zélia, e passa amanhã comigo. Que benção. E foi através desse Covid, através dessa visita dela, né, eu com a minha esposa discernimos que era a hora de nós fazermos um caminho para se tornarmos leigo consagrado. Então nós fizemos um caminho de 3 anos e se consagramos ano passado, dia 8 de dezembro. Glória a Deus. Né, como leigos consagrados da Copiosa Redenção. Poxa, que legal. Então hoje a minha comunidade hoje é a Copiosa Redenção. É lá que estoura, né, o Essa lado raiz, né? é lá que eu busco força. É lá que é minha casa. É lá que é lá que eu choro, é Você lá recorre, né? Exatamente, é lá que eu me recolho. É lá que eu fico, né, pedindo que se for da vontade de Deus que me envie para as missões, que se não for que me deixe, né, que me deixe lá rezar mais. Então é nessa comunidade que eu... E, assim, acho que a última pergunta que eu quero fazer para você é com relação ao stand-up. Você ainda faz stand-up, ou você já parou da sua vida, ou você mescla o stand-up com evangelização, tá? O stand-up faz parte também da... Como é que tá essa questão? Então é que o stand-up foi assim. As pessoas foram... Não sei se posso usar essa palavra, mas foram me rotulando, né? Pela forma, pelo meu sotaque, pela forma que eu falo. Pois é, a forma que você fala já é engraçada. Entendeu? Então, as pessoas, cara, fazem stand-up. E como já, na minha vida louca, eu já fazia isso, então quando eu fui, quando eu comecei a ir para a missão, né, nos acampamentos, eu prometi para Jesus que eu queria fazer isso agora, mas para trazer almas para Ele. Então, que faça-se em mim a sua vontade. Da mesma forma como você disse que o Galeto traz, né, para o trabalho dele, você queria fazer... Eu queria fazer isso. Através né? do stand-up. E eu sei o quanto é importante, cara, um sorriso. Eu sei o quanto é importante, numa hora difícil, alguém chega e ter... Alegria, né? Te passa uma alegria. Por isso que eu acredito muito que o mundo não pode ver sem um sanguíneo. Tem que ter um sanguíneo. Tá certo. Então... E aí eu comecei a fazer minhas primeiras pregações e começaram a ficar engraçado, e aí foi surgindo essa ideia. Dentro dos acampamentos, eu criei um personagem para fazer recreação, que se chama Dom Munhoz. Quem era o Dom Munhoz? Era um gaúcho galoponeiro, que teve uma experiência fazendo o acampamento, ele chega de a cavalo, bombacha, confusão. E aí eu criei esse personagem, né? Esse personagem onde ele não ficou só no acampamento. Ele saiu fora do acampamento. Evangelizar fora. As pessoas começaram a pedir, paróquia, vem fazer o gaúcho, e aquela, né, gaita toda. E aí as pessoas falaram, o stand-up católico, vem fazer um stand-up. Então, na verdade, assim, as minhas pregações, eu acredito muito no humor católico, no humor santo. Acredito muito que o humor, ele quebra barreiras. Né? Ele não é que ele quebra barreiras, mas ele prepara o coração, ele deixa o coração mais leve, né, para você tocar em alguns assuntos mais delicados, né? E aí
começou a surgir. Tanto é que o ano passado, no Encontro Nacional do Campista, fui chamado para fazer um stand-up católico, onde eu contei a minha história. E aí, a forma que eu fui contando, o que ia acontecendo, isso vai se tornando engraçado. E aí ficou essa evangelização através do humor. Mas eu faço, sim, eu tenho um stand-up pronto, né? Fernando, você vai fazer um stand-up na minha paróquia? Faço. Inclusive, dia 17 de agosto, eu estarei em Cidrolândia, junto com o Tia Garotos. Olha só. Fazendo o stand-up galponeiro com Dom Munhoz em Cidrolândia, na festa da padroeira. Opa, vamos lá, Bruno. Legal. Então vem o Dom Munhoz, né? Vem toda uma equipezinha que ele tem lá né? E ele vem contar os causos da terra, né? Entendi. Os causos da tradição gaúcha, os causos, né? Por exemplo, eu vou te dar um spoiler aqui. Eu brinco muito com o nome do meu pai, né? Que o nome do meu pai é Sirley. Ele diz que é unissex o nome dele. Na paróquia temos uma Sirley, né? Então, pior que é mesmo. Ele vai pros dois lados. Então eu brinco muito com a minha história. Quero deixar muito claro isso. Eu não brinco com a sua história, eu brinco com a minha história. Então eu pego desde o meu nascimento, desde da escola quando eu era pequeno, eu fui para a escola, e aí eu vou trazendo para essa tradição gaúcha, que eu acho tão linda, é a tradição que defende a família, é a tradição que é onde você faz uma roda de mate, é sinal que ali tem uma partilha, tem uma conversa, né? E aí eu trago todas essas minhas histórias. Então isso tem escrito, eu já escrevi esse stand-up, né? Não só do lado gaúcho, mas como o meu também, de cara limpa, mas aí é um pouco diferente, já não é uma pregação. Eu sempre costumo separar muito bem, né? Pregação é uma coisa, nitidamente diferente. Stand-up é outra. Nitidamente, é uma questão de comédia, outra uma questão de levar a palavra. Você pode misturar as coisas no stand-up, mas a pregação tem que ser pregação. É uma coisa. Tem que ser pregação, exatamente. A pregação de acampamento é uma coisa. Exatamente. Tanto é que às vezes me perguntam, Fernando, viu, você pode fazer uma recreação no acampamento? Eu falei, meu irmão, me entenda. A minha cabeça não consegue trabalhar isso. Eu não consigo. Pode ser que no último dia... Você é homem, né? Não vai fazer, cara. Não vai fazer isso. Então, eu venho para uma recreação, eu venho servir na recreação. Agora, para mim fazer os dois juntos, primeiro que para mim é difícil linkar. E para quem tá escutando também é. Pensa, o cara tá pregando, daqui a pouco tá fazendo uma palhaçada. Quem que nós vamos acreditar? É verdade. Então a gente precisa ter esse discernimento, né? Mas eu faço stand-up, isso já está escrito, né? Eu faço palestra nas empresas também, palestras motivacionais baseado na palavra de Deus. Né? Legal. Na palavra. Em alguns lugares as pessoas nem sabem que eu estou falando da Bíblia, porque em alguns lugares eles proíbem, né? Entendi. É verdade. Mas eu conto histórias da Bíblia e eles acham que foi um escritor. Entendi. Né? Eles nem sabem que eu estou falando. Já contei a história de Davi e eles... Quem que era esse cara? Pô, que cara fantástico, que teve um arrependimento. Pô, eu quero isso pra minha vida. Dá vontade de falar, né? Então, tá fácil. Tá fácil, cara. Só mas aqui, né, por uma regra, enfim. Então eu também faço empresa, né? Legal. Eu tenho um programa de rádio em Ponta Grossa, né, todo sábado. Eu já ouvi seu programa no Instagram. Um programa de rádio? Eu sou radialista mas também, o que você fala no programa? É um programa, hoje esse programa é só para campista. Né? Lógico, escuta todo mundo, mas ele é preparado para campista. Então, é uma rádio da Diocese de Ponta Grossa, uma rádio católica. É uma rádio que eu toco bastante música gaúcha, mas também, agora, esse ano, é uma rádio que... O primeiro projeto era fazer o humor católico na rádio, com muita música gaúcha e tudo mais. A gente começou a perceber, eu comecei pelas minhas andanças, que o movimento do acampamento estava crescendo. Então, precisa ter um entretenimento para o campista. E aí eu trouxe esse projeto para a rádio esse ano, nós montarmos esse programa direto para o campista. Então, lá nós falamos do porco, né, que tem que pegar o porco. Tem que pegar esse porco. Não, tem que pegar. Tem que pegar o porco. Nós tocamos músicas de acampamento, músicas animadas. Lógico que também eu toco as músicas gaúchas, porque é da nossa região, e o pessoal se identifica muito com a nossa região.
e também levam a mensagem de Deus, né? Sempre é o Padre Reginaldo Manzotti antes, depois entra eu. Então eu já aproveito essa linha do Padre Reginaldo Manzotti que vem, né? E aí já é uma forma de evangelização. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão ficando curiosas. Que é acampamento? E estão indo nas paróquias buscar. E aí está forçando os padres a querer saber também o que é. E é uma forma também dos padres conhecer essa evangelização dos acampamentos. Poxa, Maravilha. Cara, obrigado demais por você estar aqui. Peço desculpas pela falha técnica que a gente teve aqui, mas já tá tudo bem, tá tudo certo. Deus sabe o que faz. Sim. E pedimos até desculpa pra audiência aí também. Deu uma falha técnica, vai dar uma cortada no vídeo de vocês. Mas muito obrigado mesmo, cara, por você ter vindo aqui. Tudo que você falou, a sua vida, costumo dizer, a sua vida é igual... A gente entrevistou o Rômulo, que ele até estava aqui conosco, aqui falando com o Francimar. A vida do Rômulo é uma bíblia. A sua é praticamente um livro também, né? É bem interessante. E muito obrigado mesmo pela sua presença. Agradeço também você, Tom. Eu que agradeço o De verdade. convite. Sempre vou te chamar mais vezes. Pode chamar. E fala um pouco, o último minuto para você falar para a câmera, falar para sua audiência. Se quiser divulgar seu Instagram, divulgar seu trabalho, ou falar alguma palavra que toque o coração, a gente deixa esses minutinhos finais para você, beleza? Primeiro eu quero agradecer a vocês, né? Vamos agradecer a Deus primeiro por vocês também estar sendo instrumento na mão deles de evangelização. Como eu falei desde o início, né? Vocês estão chegando em lugares que o padre não consegue chegar, uma consagrada não consegue chegar, e as redes sociais nós precisamos usar para isso mesmo, né? Para levar uma palavra de esperança para esse povo que tanto sofre. Então, parabéns pela iniciativa, Deus abençoe esse projeto de vocês. Eu acho que se tudo isso for do coração de Jesus, tudo vai acontecer na hora certa. E assim, eu costumo dizer nos lugares que eu vou que eu não preciso de seguidor, eu não almejo quantidade de pessoas seguindo, não é isso que eu preciso. Eu preciso de pessoas que me ajudem a chegar ao céu. É isso que eu preciso. Se você quer me seguir, lá no meu @, lá é um convite para que eu e você possamos nos ajudar a chegar ao céu. Eu não estou lá para mim ser famoso, não tenho... Uau, cara, você foi profundo. Não quero ser famoso. Fujo disso também, porque nada adianta eu ser conhecido aqui e chegar lá em cima e ele olhar para mim e dizer, eu não te conheço. Nada adianta. Eu preciso que ele me conheça, eu preciso que ele olhe para mim. Rapaz, eu te esperei. E aí, Fernando? Que ele me chame pelo nome. Então, você que quer me seguir nas minhas redes sociais, eu quero que você me ajude a rezar comigo, a me corrigir. Às vezes eu erro. Eu sou humano, eu sou um pecador. Às vezes eu posso estar postando alguma coisa errada. Me corrija. Eu estou em construção. Então, você que quer me seguir, as minhas redes sociais é para isso. Para que a gente possa partilhar. Você me mandar teu testemunho, eu poder partilhar com você um pouquinho da minha história, você poder conversar com a minha esposa, porque o meu Instagram é um conjunto, é eu e a minha esposa que cuidamos. Então, o meu Instagram, ele é para isso, para que a gente possa caminharmos para o mesmo lugar, que é o céu. Né? Então, você que quer seguir, é só você... @Fernando Lopes Oliveira, você já vai ver uma foto que eu tô com o campista lá, no acampamento. Está escrito campista, mas é muito fácil. E eu vou ter o maior carinho de acolher você lá. Né? Não sou de postar muita coisa também, porque não tenho tempo para isso. E não consigo, não tenho tempo para aprender também, essa modernidade, corta daqui, edita de lá. Mas volta e meia eu coloco alguma coisa, volta e meia eu estou convidando as pessoas a fazerem novena comigo. Agora, logo depois do domingo de Páscoa, eu rezei a novena da Divina Misericórdia, que era o domingo da Misericórdia. 6:30 da manhã eu estava lá rezando a novena. Então, quem quiser rezar comigo, né, eu sempre estou mandando lá os convites, às vezes me dá um estralo assim, eu quero rezar com alguém. Então, eu abro o Instagram e quem quiser rezar comigo, reza. Não estamos lá por quantidade de pessoas, mas sim de qualidade de pessoas que queiram ir chegar ao céu. Então, meu Instagram está lá. E a mensagem que eu deixo aqui no final é aquela historinha que faz todo sentido, que é do café. Né? O que os meninos estão fazendo aqui, eles estão pagando o café.
Que é aquela história lá daquele restaurante onde a pessoa chega para tomar um café e aí ela vai pagar o café e a balconista fala, não, teu café já tá pago. Como assim tá pago? Não, você tá no café da gratidão, alguém já pagou o café. E essa pessoa acaba pagando um café de uma pessoa que vai chegar lá sem conhecer. E é isso que nós fazemos na evangelização. Alguém já pagou o meu café. Lá em 2011, esse povo de Campo Grande subiram em 2 ônibus sem conhecer o Fernando, sem saber o que o Fernando fazia, se era certo, se era errado. Eles desceram lá para Ponta Grossa e serviram com amor aquele café. Aquele café foi servido com muito amor. E hoje eu preciso retribuir. Parece que eu estou chegando na porta da padaria e dizer assim, onde é que eu pago esse café? E a pessoa está dizendo assim, não, já está pago. Agora precisa pagar para alguém. É uma forma de gratidão. E se hoje eu saio em missão, é porque eu quero retribuir esse café que esse povo de Campo Grande fez por mim no meu acampamento. Eu estou aqui para servir, não sei quem são as pessoas, não sei como estão, mas isso não é o meu papel saber. O meu papel é amar. É isso que Jesus fez na vida dele. Então você que está nos assistindo, vocês, a mensagem que eu digo é isso. Só ame. Pague seu café com amor, que eu tenho certeza que a hora que você chegar lá em cima, ele vai olhar para você e vai dizer assim, eu te conheço. Amém. Muito obrigado. E pessoal, se hoje isso aqui significa alguma coisa para vocês, eu sempre choro, cara, quando eu falo disso. Mas é porque esse cara já pagou meu café. Capaz. Então, obrigado, Tom, mais uma vez, por você estar aqui, cara. Você é muito agradeço. importante na minha vida. Obrigado. Beleza? Um abraço, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.